TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, são 2h08 e você vai ver a reunião ordinária da Comissão Permanente da Câmara de Política de Prevenção às Drogas. Acompanhe na presidência do vereador Nelson Osseri. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa importante reunião, a quarta reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Hoje, a nossa convidada é a psicanalista Débora Santos, né, uma profissional, e vai poder estar abordando, junto com este vereador e também com toda a população que nos assiste, um tema de extrema relevância, que é o aumento do consumo de drogas na pandemia, né? Todos vocês aí que nos assistem sabem a dificuldade que os dependentes já passam, mesmo antes da pandemia, né? E com a pandemia tudo vem se potencializando, desde do aumento do consumo, como também daqueles que passaram a utilizar com mais frequência, né? Então, essa hashtag muito utilizada, o Fique em Casa, principalmente para o sexo feminino, vem possibilitando aí conhecer a doença do alcoolismo, né? Que normalmente que o sexo feminino é uma doença um pouco mais caseira, diferente do homem, né? Que expõe mais a situação. São vários os momentos aí que nós estamos passando diante da pandemia do novo coronavírus, né? Essas mudanças sociais, comportamentais e também emocionais, né, em toda a população mundial, né, acarretando não só tristeza, como também dor e transformação. Porém, há um grupo de pessoas que estão sofrendo ainda mais, que são os dependentes químicos, né? E nos meses de isolamento social, observou também aí um expressivo aumento no número de internações hospitalares decorrentes de drogas ilícitas, né? De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, os hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tiveram um aumento de 54% em 2020 no atendimento de dependentes químicos, e comparamos a 2019, que foi um aumento aí também preocupante, pois nos últimos anos nunca foi registrado tamanho crescimento. Este cenário ele já vem sendo justificado por diversos motivos, né? O primeiro deles é a depressão, que atinge toda, né, a humanidade há pelo menos um século, né? E durante a pandemia, as pessoas se viram obrigadas a ficar reclusas por longo período. Tiveram medo de adoecer, perder emprego, né, ter sua renda diminuída, né, e até mesmo vir a óbito, morrer. Foram tantas as incertezas de muitas pessoas que acabaram aí entrando em desespero, né? E do desespero ao mundo das drogas é um caminho fácil e rápido. Muitas pessoas acabam utilizando de inúmeras substâncias para se esconder, para tentar aliviar a depressão, aliviar um pouco toda essa dor diante do momento da pandemia, né? Fatos históricos, como, por exemplo, a crise financeira em 2008 nos Estados Unidos, demonstraram essa tendência também, né? Milhões de trabalhadores, de pessoas ali empregadas, perderam o emprego e buscaram consolo nas drogas, né? O que não vem sendo diferente nessa pandemia que nós estamos vivendo. O mesmo ocorreu também nos atentados de 11 de setembro de 2001. De acordo com um relatório produzido pela Organização Mundial de Saúde, né, as altas taxas de estresse associadas a acontecimentos catastróficos, né, acabaram aí sendo comparado com a pandemia do coronavírus. Então, acaba induzindo ao uso abusivo de inúmeras drogas, inúmeras substâncias, não só a bebida alcoólica, que é uma droga lícita, como também drogas ilícitas. E nos casos mais dramáticos, ao comportamento, até mesmo um comportamento suicida. Então, é um tema importante a ser debatido, a ser discutido. Quero que todos vocês que estão nos assistindo fiquem à vontade para mandar a sua pergunta, o seu questionamento,
não só para esse vereador, como também para a doutora Débora Santos, que é psicanalista. Eu vou passar o telefone para vocês, o WhatsApp, na verdade, né? Ele é só o WhatsApp. É 97829-3776. Ou então, através do e-mail, comunicação, né, sem acento, comunicação@campinas.sp.leg.br. Vou repetir aqui o WhatsApp, 97829-3776. Então, passo a palavra agora à nossa convidada, a doutora Débora. Muito obrigado, viu, Débora, primeiramente pela presença, acabei esquecendo de agradecê-la. Tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, pelo seu trabalho desenvolvido. Você tem um contato direto com esse vereador e realmente me agrada muito. Me agrada muito o atendimento, né? A gente tem sempre um feedback das pessoas que a gente acaba encaminhando. Isso é muito importante, né? Essa harmonia, essa relação, podendo assim, muitas das vezes, salvar uma vida, que é isso que vale para a gente. Então, fica à vontade e vamos debater aí esse tema e esperar também os questionamentos da população. Uma boa tarde, obrigada, Nelson, pela recepção, pelo convite de estar aqui. Obrigada a todos aí que nos acompanham pela TV Câmara. E é realmente um assunto extremamente importante a gente falar sobre esse aumento extremamente grande, né, que vem acontecendo aí com a pandemia. Então, o uso de drogas, ele já vem com o desenvolvimento afetando milhares de pessoas e famílias, já mesmo antes da pandemia. Só que entendendo que essas questões com o isolamento, com as mortes vindas através do Covid, tem afetado muito as questões psíquicas das pessoas. E os usuários de drogas são pessoas que têm uma dificuldade já lidar com as emoções, lidar com as frustrações. Então, quando a gente fala dependentes químicos, a gente já está falando de pessoas que já estão afetadas pela doença dependência química, né? Então, mas também precisamos pensar nas pessoas que estão aí entendendo que o uso de substâncias estão dentro de um ambiente recreativo, mas usam o álcool, por exemplo, que é lícito, né? Mas também agindo de forma sem uma conscientização de que isso pode levar problemas futuros, né? Então, a gente não tem aí um uso consciente e a gente vê aí muitas crianças e adolescentes tendo acesso ao álcool. Por que se dá esse aumento muito significativo na pandemia, né? A gente precisa entender também que nós estamos vindo já com um processo de pandêmico, também posso dizer assim, de repente, acerca das questões emocionais e psíquicas, onde o sujeito não está tendo estruturação para uma vida adulta. E hoje a gente vê isso representado nas drogas, né? Então, quando a gente traz aí, por exemplo, para as questões clínicas, para tratamento, a gente vê indivíduos que estão aí com várias questões pessoais, sem estrutura, para trazer aí uma administração melhor das suas emoções, das suas decisões, da sua vida. Então, ficam à mercê de um comportamento compulsivo ao uso de drogas. Então, quando a gente fala de doença dependência química, nós estamos falando de um indivíduo que tem um vazio existencial e se projeta no padrão de comportamento adicto, né, do uso de substâncias. E isso é extremamente agravante, porque cada indivíduo constitui aí também uma sociedade. E a gente tem visto aí, então, como o Nelson trouxe muito bem aí, os números que são muito significativos, é um número muito alto, só de aumento de álcool, de pessoas que retornaram ao uso, são 36 milhões de pessoas aproximadamente. Então, essa estatística da Fiocruz nos mostra o quanto as pessoas estão trazendo as suas demandas pessoais, emocionais, psíquicas, ao uso de substâncias. E devemos lembrar também que antes de instalada a doença, a droga ela traz um benefício de prazer momentâneo. Então, é nisso que muitas vezes as pessoas
acabam sendo aprisionadas por esse uso de substâncias. Então, o aumento de cigarro, o aumento de álcool, o aumento de remédios de forma abusiva, né, tem crescido muito, sem falar também das questões das drogas ilícitas. Então, é preciso, nesse momento, a gente parar para analisar como está o nosso comportamento, as nossas emoções, trazer aí também políticas públicas, assim como o Nelson tem apresentado vários projetos, né, para amenizar e prevenir cada vez mais esse aumento, né, das doenças relacionadas à dependência química. Muito bom, Débora. Eu acho também importante nós mencionarmos aqui, né, que algumas pessoas, alguns dependentes químicos, né, acabaram de sair de um longo período, né, de tratamento, de luta, né, praticamente diariamente, né, contra a dependência das drogas, né, o vício, aquele comportamento, né, de consumo. E após ficarem isolados, né, por um período em clínicas especializadas, próprias comunidades terapêuticas, e convivendo também apenas com pessoas em situações aí similares, eles acabam sendo ressocializados e muitos amparados pelos grupos de autoajuda. Né? E eu lembro que eu fiz um pedido do prefeito, na época, para que os grupos fossem liberados a funcionar, porque esses grupos, na verdade, de autoajuda, seja Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, os próprios grupos de Amparo à Família, né, Amor Exigente, são, na verdade, postos de saúde, né? Podemos considerar assim. É um lugar ali de reparo, de atenção, de apoio, né, para que o dependente químico permaneça limpo. E essas restrições, né, de circulação, né, as pessoas que dependem desses grupos não puderam participar das reuniões e, consequentemente, ter o suporte indispensável, que é aquela palavra amiga, que é o compartilhar a doença que vive, né, o momento que está vivendo. E sem esse tipo de auxílio, é natural, né, que aumente o consumo de drogas e também cresça o número de dependentes. Então, é um processo um pouco aí que automático, que acaba também pendendo também para recaída, né, que faz parte do tratamento do dependente químico, porém, muitos acabam recaindo pela falta do amparo do grupo. Né? E como que você enxerga isso, Débora? Né, os grupos de autoajuda, a importância deles? Os grupos de autoajuda, eles são extremamente importantes, né? Inclusive, eles são considerados aí fator de proteção, né? Justamente porque no grupo de ajuda mútua tem muita questão da identificação com o outro, né? Uma abordagem de buscar organizar um novo caminho, né? Porque isso aí já entra na subjetividade, né, do indivíduo. Mas uns com os outros, eles conseguem, né? O grupo, ele tem uma estrutura para trazer essa identificação, né? Então, é extremamente importante, sim, que haja, por isso que muitos dependentes químicos que entraram num processo de recuperação, mesmo que já saíram de clínicas, né? Eles precisam desse suporte, porque a recuperação, ela não se dá somente na abstenção do uso da substância. Ele precisa tratar, por isso que é uma questão multidisciplinar, né? Precisa verificar aí quais são as questões, os fatores que são afetados nesse indivíduo, para que ele possa ter esse tratamento. E tem muita questão também, que é o que eu trabalho muito também na clínica, que é o histórico de vida desse indivíduo associado ao uso de drogas, né? Ele precisa trazer essa humanidade para ele novamente, né? Então, o grupo de ajuda mútua é um fator de proteção. O trabalho terapêutico de forma subjetiva com o indivíduo é fator de proteção. Então, é necessário, sim, ter um amparo político, né, para que a gente possa alcançar um número muito maior de recuperação aí, porque há essa possibilidade, tem muitas pessoas que já se recuperaram
com o uso de drogas e hoje estão aí tendo esse controle da compulsão, controle com o uso de drogas, né? E tendo uma vida dentro da normalidade. Então, só que muitos deles precisam desse suporte. Eles saem da clínica, por exemplo, e aí depois eles não têm esse suporte. E nem todos têm um acesso na internet ou de uma forma mais fácil, por exemplo, para fazer uma participação com grupos online e tal. Então, eu acredito que pode existir, sim, medidas que facilitem esse trabalho, já que é um trabalho excelente do NA, do Amor Exigente, e tem muitos grupos também que são até mesmo promovidos por igrejas, que têm uma estrutura aí para poder amparar esses dependentes químicos e as suas famílias, né? E assim também como o trabalho terapêutico, né? Eu creio que é muito importante, sim. Eu também compactuo. Temos que soltar o som aqui, senão o pessoal não escuta, mas... Enfim, eu compactuo de tudo que você mencionou, da importância dos grupos, e vale lembrar também, né, do seu trabalho, né, o atendimento a essas pessoas. Muitas das vezes o dependente químico ele tem vergonha de participar de um grupo, pelo menos no início. Às vezes ele quer que alguém acompanhe, não é permitido. Então precisa ser uma coisa que respeite ali também o anonimato, né, o sigilo, porque não é fácil você assumir a dependência química, né? É uma dificuldade muito grande para o dependente químico dar esse primeiro passo. Mas o mais importante é que ele assuma para ele, né? Eu acho que ele tendo esse 1% de vontade de parar de usar da substância, ele vai conseguir. Mas eu quero lembrar aqui também, Débora, que com o aumento, né, no número de usuários, o negócio das drogas acabou se tornando algo mais lucrativo, né? E de acordo com informações do Ministério da Justiça, a quantidade de drogas apreendidas nas fronteiras brasileiras no ano de 2020 multiplicou-se por 12, né? Os traficantes adaptaram de forma rápida, né, a esse novo normal, que eles chamam. No Distrito Federal, por exemplo, para preservar as regras de distanciamento, os traficantes desenvolveram um sistema de drive, né, que permite aos usuários comprar cocaína e maconha sem descer do veículo. Então, acabou aumentando. Eu estive em Brasília agora, recentemente, e pude observar isso, o aumento do transporte por aplicativo, né? Eu conversei com vários motoristas de aplicativo e eles falaram que o uso do transporte por aplicativo em Brasília assim, dobrou, né, no momento de pandemia, por conta de muitos usuários dependentes químicos. Eles estavam utilizando do transporte por aplicativo para buscar substâncias, e eles estavam realmente de mãos atadas, os motoristas, porque tem um destino, quando você chega no local, o passageiro começa a pedir para passar em tal rua, o motorista identifica que é um lugar de tráfico de drogas e ele pouco pode fazer alguma coisa. Então esse é um outro problema também que ocorre na pandemia, né? O aumento do uso das drogas, né, das substâncias, como também essa movimentação do tráfico de drogas para intensificar. Afinal de contas, muitas das coisas legais acabaram sendo fechadas, várias atividades encerraram as suas atividades por conta da pandemia, né, devido a algumas medidas também radicais por parte do governo do Estado, né, que acabou prejudicando o empresário, aquele que gera emprego, mas o tráfico de drogas não parou, né? O tráfico de drogas continuou aí a todo vapor, inclusive aumentando as vendas, né? E é aí que a gente cobra do governo, né? Cadê a repressão junto ao tráfico de drogas? E por isso que o problema das drogas não é um problema só de saúde pública, é um problema multidisciplinar, né, que já ultrapassou essa barreira e essa narrativa de que o problema das drogas é um problema só de saúde pública. Não, é um problema social e é um problema de polícia também. Até porque quando o Estado não intervém, não vai lá e ajuda e trata, quando tem que tratar, ou previne para que evite as crianças entrarem nas drogas, se amanhã
esse mesmo indivíduo está roubando para manter o vício, está indo correr o risco em buscar a droga numa biqueira, se está matando para sustentar o vício dele, ele está roubando para manter o vício dele, né? Aí a gente já tem que começar a falar da polícia, né? A polícia, ela acaba cumprindo o papel dela e muitas das vezes esse dependente químico criminoso acabou enjaulado, acabou caindo no sistema prisional. E aí não adianta vir direitos humanos querer apontar o dedo e falar que ele deveria estar sendo tratado. Ele não foi tratado, matou, roubou, passou a ser um problema de polícia. Então é uma outra situação aí que acaba potencializando nesse momento de pandemia, né? O aumento nos atos de criminalidade, de violência. Violência que eu falo é violência verbal, violência sexual, violência física, violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, é uma cadeia de problemas, né, que acaba sendo movimentada aí no momento de pandemia e no aumento do consumo de drogas. E eu até deixei claro numa das reuniões que eu tive em Brasília, que foi sobre os próprios governantes, né? Os governantes, eles não podem mais fechar os olhos, né, para o fato ou agir empurrando a sujeira para debaixo do tapete, né? É possível, né, minimizar, reduzir, amparar um pouco mais essa situação, né, através de medidas relevantes. Na condição de vereador aqui no município de Campinas e tendo como mote a bandeira, né, do combate às drogas, do combate à corrupção, do respeito ao dinheiro público, da transparência, eu tenho praticamente 80% dos projetos focados para as políticas de prevenção às drogas. E eu vejo muitos projetos nessa casa sofrendo retaliação, né? E eu fico até assustado porque são projetos que podem salvar o filho de qualquer um aqui. São projetos que podem salvar a vida de qualquer um, né? E ninguém está longe disso. O problema da droga hoje, ele não bate mais na porta. Ele entra sem pedir licença. Ele não destrói só a vida do usuário, do dependente químico. Ele destrói a vida de todos aqueles que o amam, né? Ele destrói a vida da sociedade, de terceiros que muitas das vezes está voltando do seu trabalho e por conta de um dependente químico, sem discernimento, doente, que deveria estar em tratamento, acaba sofrendo todas as consequências, né? Quantas famílias não choram hoje por ter um problema da droga dentro de casa e não saber o que fazer, né? Então, é importante que os governantes comecem a ter um despertar e entender que o problema da droga, ele é um problema, além de sério, como todo mundo sabe, né? Mas é um problema que é muito maior do que uma simples doença incurável, progressiva, espiritual, mental, física. Ela é uma doença que acaba contaminando toda a sociedade, contaminando todo um lar, e alguém precisa fazer alguma coisa. E normalmente, e infelizmente também, muito se sai das nossas políticas públicas. Então, o recado que eu dou para todos os governantes e políticos, e principalmente para os vereadores, é que passe a ter um olhar, né, para o conteúdo dos projetos apresentados e não para a capa do projeto. Muitos projetos acabam sendo barrados porque é do Nelson. É do Nelson, eu não vou com a cara dele, então eu vou rejeitar o projeto dele. Eu falo isso com propriedade porque eu estou aqui na Câmara Municipal. É aqui que eu apresento meus projetos. Mas eu vejo outros colegas também, de outros municípios, outros vereadores, também sofrendo isso. Eu acho que essa casa tem que parar com isso, como todos os governantes começar a ter um olhar para a sociedade. E quem paga o salário dos políticos é a sociedade. E eles precisam de políticas públicas relevantes, políticas públicas que realmente sejam um braço para que possa amenizar um pouco essa dor que muitos ainda passam por conta do uso e abuso de drogas, né? Eu até peço desculpa aí o desabafo, mas eu falo isso porque o meu celular é praticamente 24 horas, né? Por isso que a cidade não fecha e esse vereador não dorme,
recebendo notícias de pessoas com problema relacionado a drogas, e você, Débora, é uma pessoa que tem me ajudado muito, né? E o seu profissionalismo, ele é um combustível para que eu não desista dessa bandeira, desse trabalho, porque você vem me ajudando muito diante de tantos casos que eu venho recebendo, né? Sempre que eu posso, eu vou direcionando. Eu sei que muitos dos casos, quando a gente ainda faz uma avaliação socioeconômica e vê que a pessoa não tem condição, é um trabalho 100% gratuito, né? Que vem com o único objetivo, ajudar aquela pessoa que quer ser ajudada. Então, para todos que estão nos assistindo, eu coloco aqui o meu WhatsApp à disposição de todos vocês. Para quem estiver precisando de ajuda, uma coisa eu garanto: o sigilo, né, o anonimato, isso com certeza será preservado, mas o mais importante é que vocês que precisam de ajuda possam receber, ter um braço, e de uma forma ou outra a gente tentar amenizar um pouco a sua dor. Meu WhatsApp é 996 55 45 27. É só mandar um oi lá, pode abrir o coração, e o que eu puder fazer, irei fazer junto com a Débora. Tá bom? Débora, gostaria que você ficasse à vontade também, para a gente já poder encerrar. Se você achar que tem mais algum assunto, né, que seja importante falar desse momento de pandemia, né, o aumento do consumo nós já explicamos, os serviços que infelizmente acabaram sendo fechados, mas se tiver algum outro assunto que você acha pertinente, fica à vontade, pode falar. Obrigada, Nelson. Eu quero aproveitar a sua fala e também mandar, como cidadã de Campinas, né, colocar aqui um recado para toda a administração municipal. A questão não é realmente, eu acho que é muito triste a gente ouvir essa realidade, né, que citar o nome na capa do projeto, alguém que se é de direita, de esquerda, se concorda, se não concorda, mas enquanto isso está havendo dentro da administração pública, eu como cidadã, eu acabo ficando triste. Por quê? Porque enquanto isso, a pandemia veio, as pessoas não estão morrendo só de Covid. Existe na questão da pandemia muitas consequências devido a questões emocionais. As pessoas estão sofrendo muito com depressão, ansiedade. Mas quando a gente fala isso, parece que é algo muito superficial, mas não é. A depressão também leva as pessoas a se suicidarem. Muitas pessoas estão perdendo 3, 4 membros da família. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que perdeu 5. Como que ela vai dar conta de tudo isso, né? Tudo pelo Covid, e ela quase faleceu também, mas ela foi a adulta que sobreviveu. Então, tendo que ter essas demandas, né? Aí, quando a gente vai para o uso de drogas, por exemplo, as pessoas estão morrendo de overdose, o uso está cada vez mais descontrolado, né? A gente pode ver, se passear ali na 13 de maio, e sem falar nas outras paralelas ali, mas só ali no centro da cidade, muitas pessoas, moradores de rua, e se você for conhecer o histórico de cada um, são muitas pessoas que não precisariam estar ali, né? Então, quando ver um projeto de lei, procure ver exatamente o conteúdo, independente de quem o propôs, porque a população está morrendo, e às vezes a gente pode ser coparticipante disso, né? Então, assim, a administração pública, ela serve, e o povo está precisando disso. Então, eu deixo esse recado, assim, para que... tem muitos projetos, eu acompanho o Nelson, né, porque eu tenho essa proximidade de estar vendo mais perto o que ele tem apresentado, mas tanto ele como outros vereadores, até mesmo de outros municípios, acerca de questão de dependência química, realmente tem sido barrado alguns projetos que poderiam salvar muita gente e poderia impedir, inclusive, que adolescentes, o uso de álcool na adolescência aumentou 36%. Na adolescência, e as consequências são desastrosas. Então, assim, espero ter contribuído com essa pequena fala aqui, né, mas de que esses projetos possam ser avaliados com mais ética, né, e com mais profissionalismo, e aquilo que for bom para a população,
né? É isso. Débora, eu agradeço muito a sua fala, né, o seu conhecimento, a sua experiência, né, diante dessa bandeira tão difícil de trabalhar. E o recado que eu dou para todos é dizer que essa Câmara Municipal ela tem um vereador que acredita na recuperação de qualquer ser humano, né? Muito antes da política, eu já atuo na área de prevenção de drogas, na área de políticas de prevenção, e eu acredito na recuperação de qualquer um, desde aquele que está caído na sarjeta, com o cachorro lambendo a cara, até o dependente VIP que trabalha na novela das 9. Eu quero, de fato, assim, cumprir minha missão nessa terra aqui, ajudando quem quer ser ajudado. Eu acho que isso daí é para poucos, e a gente só é movimentado porque acredita em Deus, né? Essa é a minha religião, essa é a minha fé. Minha espiritualidade é muito forte. E eu falo para vocês, cada caso que chega, eu faço a questão de gerenciar, faço questão de acompanhar e ter, se Deus quiser aí, uma resposta positiva de todos os serviços que a prefeitura oferece. Campinas é referência. Campinas hoje tem CAPS-AD, que são Centro Psicossocial de Drogas, tem inúmeros grupos de autoajuda, tem o programa Recomeço, que é um programa do governo do estado, que oferece tratamento gratuito em comunidade terapêutica, que é o Instituto Padre Haroldo. Tem excelentes profissionais especializados na área de dependência química, que atuam não só na saúde, como também em outras frentes, como na própria assistência social. Eu tenho amigas ali que são especialistas na área de dependência química. Tem esse vereador e tem os voluntários, tem a sociedade, né, que gosta dessa bandeira também. No caso, a Débora, né, que é uma profissional, é especializada, mas mais do que isso, né, ela tem um coração voltado para ajudar o ser humano. Então, existem inúmeras Déboras aí, inúmeros Nelsons, né? E o mais importante é que a gente dê a mão para quem tenha esse 1% de vontade para parar de usar da droga e ter uma vida limpa, ter uma vida em ordem. A gente sabe muito bem que nenhuma mãe é feliz porque o filho fuma maconha, porque o filho cheira. Eu, pelo menos, não conheço. Não conheço nenhum lar que tenha paz com um usuário de droga dentro dele. Não dá para falar em paz, em alegria quando se fala em droga. A gente sabe que droga, queira ou não, ela é símbolo, né, de violência, ela é símbolo de destruição, né? Então, nós temos que trabalhar junto com pessoas de bem e que queiram, de fato, ajudar. E o primeiro passo é esse, né? É encarar o problema e depois enfrentá-lo. Então, eu agradeço, Débora, mais uma vez a sua participação. Conte sempre comigo. E quero também cumprimentar a todos que nos acompanharam pela rede social, pelo meu Facebook, pelo Instagram, né? Nelson Ossri. Lá tem bastante informação sobre onde buscar ajuda, né? Tem ali o próprio contato do direct, tem o WhatsApp do gabinete. Quero que vocês realmente fiquem à vontade, porque essa é a nossa missão. Quer usar droga, o problema é seu. Quer parar, o problema é nosso. E para encerrar, eu deixo aqui a próxima reunião para o mês de agosto, tá? E logo informa a data nas redes sociais e no próprio site da Câmara Municipal de Campinas, para que todos vocês possam continuar nos acompanhando e assim poder prestar esse serviço para ajudar a sociedade a entender, conhecer um pouco mais desse problema sério que ainda é considerado o pior mal do século, que é o problema das drogas. Muito obrigado a todos. A cidade não fecha e esse vereador não dorme.
Logo mais 4 horas da tarde, nós retornaremos ao vivo com a reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Fique com a gente, acompanhe nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.